Era uma terça-feira silenciosa quando tudo começou. A rua estava calma, como sempre. As luzes amarelas dos postes iluminavam o asfalto vazio, e o vento balançava levemente as folhas das árvores. Dentro da casa número 47, Mariana lavava a louça enquanto esperava o marido chegar. Carlos sempre chegava às 19 horas. Sempre. Mas naquele dia, eram 7h40 da noite, e nada. Ela olhou o celular. Nenhuma mensagem. Nenhuma ligação. Nada fora do normal, mas algo parecia diferente. Talvez fosse apenas ansiedade, ou talvez fosse aquela sensação estranha que surgia no fundo do estômago quando algo estava errado. Às 7h52 da noite, ela ouviu o portão. Carlos entrou, aparentemente normal. Oi, amor. Oi, você demorou hoje. Trânsito. Resposta curta. Fria. Diferente. Mariana percebeu imediatamente. Carlos nunca dava respostas curtas. Ele foi direto para o banho. Sem perguntar do dia dela. Sem comentar nada. Sem o beijo de sempre. E foi aí que Mariana começou a notar pequenos detalhes. O perfume. Não era o dele. Era doce, feminino. Ela não disse nada, mas guardou aquilo. No dia seguinte, Carlos saiu mais cedo. Muito mais cedo. 6h10 da manhã. Ele nunca saía antes das 7. Mariana fingiu dormir, mas ouviu tudo. O som do celular vibrando. Ele atendendo sussurrando. Já estou indo. Silêncio. Ela abriu os olhos devagar. E viu. Carlos estava arrumado demais para alguém indo trabalhar. Camisa nova. Perfume forte. Sapato que ele só usava em ocasiões especiais. Mariana sentiu o coração acelerar. Mas decidiu não falar nada. Esperar. Observar. 3 dias depois, ela viu algo que mudou tudo. A nova vizinha. Casa número 45. Uma mulher loira, cerca de 35 anos, sempre sozinha. Mariana já tinha visto ela 2 vezes, mas nunca tinha dado importância. Até aquele momento. Carlos estava saindo. A vizinha também. Eles se olharam. Por um segundo. Mas não foi um olhar comum. Foi um olhar de reconhecimento. De cumplicidade. Carlos rapidamente desviou e entrou no carro. A vizinha fez o mesmo. E os dois saíram praticamente juntos. Mariana ficou parada na janela. O coração disparado. Coincidência? Talvez. Mas naquele mesmo dia, Carlos voltou tarde novamente. E com o mesmo perfume. Naquela noite, Mariana decidiu fazer algo que nunca tinha feito. Ela pegou o celular do marido enquanto ele dormia. Senha. Ela sabia. Aniversário dela. Ela entrou. WhatsApp. Nada suspeito. Instagram. Nada. Mas quando abriu as mensagens arquivadas, lá estava. Contato sem foto. Nome. Ah. Ela abriu. E a conversa começou com. Ela suspeita. O coração de Mariana disparou. Carlos havia respondido. Ainda não. Ela continuou lendo. Cada mensagem era pior que a anterior. Ela não percebe nada. Hoje foi perfeito. Saia pela garagem amanhã. Mariana sentiu as mãos tremerem. Mas então, uma mensagem chamou atenção. Ela nunca pode descobrir o que aconteceu com o primeiro. Mariana congelou. O primeiro? Primeiro o quê? Ela continuou lendo. Mas as mensagens mais antigas tinham sido apagadas. Tudo antes de 2 semanas, sumiu. Na manhã seguinte, Mariana decidiu seguir Carlos. Ele saiu às 6h10 da manhã novamente. Ela esperou 30 segundos e saiu também. Carlos virou na esquina. Depois, outra. Depois, outra. E então, ele parou. Não no trabalho, mas em frente à casa da vizinha. Mariana sentiu o corpo gelar. Carlos entrou, sem bater, sem tocar campainha. Como alguém que já estava acostumado. Ela ficou dentro do carro. Esperando. 5 minutos, 10 minutos, 20 minutos. Então, algo estranho aconteceu. As luzes da casa apagaram. Todas, ao mesmo tempo, mesmo sendo manhã. Mariana sentiu medo. Algo estava errado. Muito errado. E então, ela viu uma sombra na janela do 2º andar. 2 pessoas, mas parecia que havia uma terceira. Alguém parado, observando, imóvel. Mariana não conseguiu entender. Mas naquele momento, o celular dela vibrou. Era Carlos. Mensagem: você está acordada? O coração dela disparou. Ele estava dentro da casa, e mandando mensagem. Ela respondeu: estou sim. Carlos respondeu: não saia hoje. Mariana congelou. Como ele sabia?
Ela levantou os olhos lentamente. E viu a cortina da casa da vizinha se movendo. Alguém estava olhando diretamente para ela. E a história estava só começando. Mariana ficou imóvel dentro do carro. A cortina da casa da vizinha havia se movido. Alguém estava olhando diretamente para ela. O coração disparou. Ela tentou enxergar melhor, mas a luz dentro da casa estava apagada. Apenas uma silhueta parada, sem movimento, sem expressão. Então, a cortina se fechou lentamente. Mariana sentiu um arrepio subir pela espinha. O celular vibrou novamente. Era Carlos. Não saia daí. As mãos dela começaram a suar. Como ele sabia que ela estava ali? Ela levantou os olhos novamente para a casa. A porta da frente abriu. Devagar, Carlos apareceu. Mas algo estava estranho. Ele não parecia surpreso. Ele não parecia nervoso. Parecia incomodado. Como alguém que foi interrompido. Ele olhou diretamente para Mariana. E começou a caminhar até o carro. Cada passo parecia calculado. Sem pressa. Sem hesitação. Mariana destravou a porta. Carlos, o que você está fazendo aqui? Ele parou ao lado da janela. Você não devia ter vindo. A voz dele era baixa. Fria. Diferente. Mariana sentiu o estômago apertar. Eu segui você. Silêncio. Carlos olhou rapidamente para a casa. Como se verificasse algo. Você precisa ir embora agora. Não. Eu vi você entrar aqui. Ele respirou fundo. Mariana. Antes que ele terminasse, a porta da casa abriu novamente. A vizinha apareceu. Ela caminhou até o lado de Carlos. Os dois ficaram lado a lado, observando Mariana, sem dizer nada. O silêncio ficou pesado. A vizinha então falou: Ela suspeita? Mariana congelou. Carlos respondeu baixo: Agora sim. O coração dela disparou. Vocês estão juntos? A vizinha inclinou a cabeça. Não é exatamente isso. Aquilo fez ainda menos sentido. Então o que é? Carlos passou a mão no rosto. Você não devia ter vindo hoje. Mariana ficou irritada. Eu sou sua esposa. Silêncio. A vizinha olhou diretamente nos olhos dela. Ela disse a mesma coisa. Mariana franziu a testa. Quem? A vizinha não respondeu. O vento passou pela rua. Uma janela da casa bateu. Sozinha. Carlos virou rapidamente. Preocupado. Muito preocupado. Ela não devia estar acordada. Mariana sentiu o corpo gelar. Quem? A vizinha ficou séria. Você disse que ela não saía mais. Carlos não respondeu. A porta da casa começou a abrir novamente. Sozinha. Lentamente. Mariana sentiu o coração bater forte. Uma sombra apareceu dentro da casa. Parada. Observando. Sem se mover. Mariana sussurrou. Tem mais alguém aí? Carlos deu um passo à frente. Mariana, entra no carro. Agora. Mas ela não conseguiu. A figura começou a caminhar. Passos lentos, arrastados. Então, a pessoa saiu da escuridão. Era uma mulher. Cabelos bagunçados, olhar perdido, rosto pálido. Ela parecia cansada, como se não dormisse há dias. E quando ela levantou o rosto, Mariana sentiu o chão desaparecer. A mulher era parecida com ela. Muito parecida. A vizinha sussurrou. Ela não devia ter visto você. A mulher olhou para Mariana. Confusa. Você, voltou? Mariana não conseguiu responder. Carlos ficou imóvel. A vizinha apenas observava. E naquele momento, Mariana percebeu algo pior. A mulher estava olhando para ela. Como se já a conhecesse. Como se estivesse esperando por ela. E o medo que Mariana sentiu naquele instante foi maior do que a própria traição. Porque agora, ela tinha certeza. Aquilo não era apenas sobre o marido. Aquilo era algo muito mais estranho. Muito mais perigoso. E talvez, ela não fosse a primeira. Mariana não conseguia se mover. A mulher parada na porta continuava olhando para ela, como se estivesse tentando reconhecer um rosto familiar. Carlos deu um passo à frente. Volta para dentro. A mulher não se mexeu. Quem é ela? A voz saiu fraca. Cansada. Mariana sentiu o coração apertar. Eu sou a esposa dele. Silêncio. A mulher piscou lentamente. Depois olhou para Carlos. Você disse que não ia trazer outra. Carlos respirou fundo. A vizinha observava tudo em silêncio. Mariana sentiu um frio na barriga. Carlos, quem é ela? Ele demorou alguns segundos. Tempo demais. Mariana, entra no carro. Não. A mulher começou a caminhar lentamente até o portão. Passos curtos,
Como alguém que não saía de casa há muito tempo, ela é parecida comigo. Mariana engoliu seco. Muito parecida. Mesma altura. Mesmo tom de pele. Mesmo formato do rosto. A vizinha falou baixo. Ela percebeu. Carlos fechou os olhos. Isso não devia estar acontecendo assim. Mariana deu um passo para trás. Você vai me explicar agora. A mulher parou a poucos metros. Ele disse que você ia embora logo. O coração de Mariana disparou. Ir embora? Carlos respondeu rápido. Ela está confusa. Mas a mulher balançou a cabeça. Não. Ele disse que você era só por um tempo. O silêncio ficou pesado. Mariana sentiu o chão sumir. Carlos, o que ela está dizendo? A vizinha finalmente falou. Você realmente não sabia. Mariana virou para ela. Sabia o quê? Carlos tentou interromper. Já chega. Mas era tarde. A vizinha continuou. Ela foi a primeira. Mariana congelou. Primeira? A mulher olhou para Mariana. Eu sou esposa dele. O ar pareceu desaparecer. Não, eu sou. A mulher respondeu calmamente. Não. Eu casei primeiro. Mariana sentiu as mãos tremerem. Carlos? Ele não respondeu. A vizinha falou. Eles nunca se divorciaram. Mariana ficou sem reação. O quê? A mulher continuava olhando para ela. Ele disse que você não ia descobrir. Carlos ficou irritado. Isso já foi longe demais. Mariana sentiu a respiração acelerar. Você nunca se separou? Silêncio. Carlos não respondeu. E aquilo foi a resposta. A mulher deu mais um passo. Ele disse que você ia ficar até ele resolver as coisas. Mariana começou a recuar. Resolver o quê? A vizinha respondeu. Ele sempre fala isso. O medo começou a crescer. Sempre? A vizinha olhou para Carlos. Você vai contar ou eu conto? Carlos não falou. A mulher sussurrou. Ele traz outra quando cansa. O coração de Mariana disparou. Outra? A mulher continuou. Ele disse que você era mais calma. Mais fácil. Mariana sentiu o corpo inteiro gelar. Carlos, isso é verdade? Ele finalmente falou. Ela não está bem. Mas ninguém acreditou. A vizinha disse. Ela está melhor do que antes. Mariana percebeu algo. Antes? A mulher respondeu. Quando ele trouxe a outra. Silêncio. Mariana sentiu um arrepio forte. Outra, antes de mim? A mulher assentiu devagar. Ela não queria ficar. Carlos gritou. Chega. Mas a mulher continuou. Ela tentou sair. O medo virou pânico. O que aconteceu com ela? Silêncio. A vizinha desviou o olhar. Carlos não respondeu. A mulher falou baixo. Ele disse que ela foi embora. Mas ela nunca viu. Mariana sentiu as pernas fracas. Carlos, quem era ela? Ele ficou imóvel, sem resposta. E naquele momento, Mariana percebeu algo pior. Carlos não parecia nervoso. Ele parecia, calculando, observando, pensando, como alguém tentando controlar a situação. A vizinha deu um passo para trás. Isso não está indo como antes. Mariana olhou para ela. Antes? A vizinha respondeu. Ela nunca descobriu. Mariana sentiu o coração disparar. Eu não sou a primeira. A mulher respondeu. Nem a segunda. O silêncio caiu sobre a rua. E Mariana percebeu. Aquilo não era apenas uma traição. Não era apenas um segredo. Era um padrão. E agora, ela fazia parte dele. O silêncio tomou conta da rua. Mariana não conseguia tirar os olhos da mulher parada à sua frente. Nem a segunda. As palavras ecoavam na cabeça dela. Carlos, quantas? Ele não respondeu. A vizinha deu um passo para trás. Como se quisesse se afastar. Eu não devia ter deixado isso chegar até aqui. Mariana olhou para ela. Você sabia? A vizinha respirou fundo. Eu descobri depois que me mudei. Carlos interrompeu. Não fala nada. Mas a vizinha continuou. Ele precisava de alguém para ajudar. O coração de Mariana disparou. Ajudar com o quê? A mulher respondeu. Ele não gosta de ficar sozinho. O arrepio percorreu o corpo de Mariana. Isso é loucura. Carlos falou firme. Isso é assunto da minha vida. Mariana deu um passo para trás. Você mantém elas aqui? Silêncio. A vizinha respondeu. Ele diz que é temporário. Mariana sentiu o medo crescer. E depois? A mulher olhou para o chão. Ele sempre diz que vai resolver. Carlos começou a perder a paciência. Já chega. Todo mundo para dentro. A vizinha balançou a cabeça. Não. Hoje não. Carlos olhou para ela. O que você fez? O clima mudou. A vizinha respondeu calma. Eu cansei. Mariana percebeu algo diferente. Cansou do quê?
A vizinha respondeu. De ver sempre a mesma história. Carlos deu um passo rápido. Você não fez isso. A vizinha tirou o celular do bolso. Fiz. O coração de Mariana disparou. Fez o quê? A vizinha olhou diretamente para Carlos. Chamei ajuda. O silêncio ficou pesado. Carlos ficou pálido. Você não tinha esse direito. A mulher atrás deles começou a tremer. Ele vai embora? Mariana sentiu o corpo gelar. Ao longe, um som. Fraco. Depois mais alto. Sirene. Carlos virou para a rua. Desesperado. Você acabou com tudo. A vizinha respondeu. Não. Eu parei antes que piorasse. Mariana começou a recuar. Lentamente. Carlos olhou para ela. Você não vai dizer nada. Mariana respondeu. Eu não preciso dizer. A sirene se aproximava. A mulher começou a chorar. Ele prometeu que ia resolver. Carlos tentou manter a calma. Isso é um mal-entendido. A vizinha respondeu. Não é a primeira vez. O som da viatura virou a esquina. Luzes vermelhas iluminando a rua. Carlos ficou imóvel. A mulher sentou no chão. Mariana sentiu as pernas fracas. A vizinha olhou para ela. Você chegou antes que fosse tarde. Mariana perguntou. E a outra? Silêncio. A vizinha respondeu. Nunca encontraram. O arrepio final percorreu o corpo de Mariana. A viatura parou. Portas abrindo. Passos. Carlos respirou fundo, sabendo que não tinha mais controle. Mariana deu mais um passo para trás, observando tudo, e naquele momento, ela percebeu. Ela não tinha descoberto apenas uma traição. Ela tinha descoberto quantas mulheres vieram antes dela. E quantas poderiam ter vindo depois, se ela não tivesse seguido o marido naquela manhã. As luzes vermelhas piscaram. A sirene desligou. E o silêncio voltou. Mas dessa vez, tudo havia mudado. Para sempre.